Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje a igreja celebra um gigante da caridade, São Vicente de Paulo. O Papa Francisco, em uma das suas mensagens, dizia o seguinte: o que pode ser constatado, especialmente quando São Vicente se deixou sensibilizar pelo olhar de um homem sedento de misericórdia e pela situação de uma família em extrema precariedade. Neste momento, ele percebeu o olhar de Jesus, que o desnorteou e o convidou a não mais viver para si mesmo, mas para servi-lo sem reservas nos pobres, os quais, mais tarde, Vicente de Paulo chamaria nossos senhores e mestres. Então, sua vida se transformou em um serviço constante até o seu último suspiro. Uma palavra da Escritura deu sentido para sua missão. O Senhor me enviou para evangelizar os pobres. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele nos amou e praticar o que ele ensinou. Amém. Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos conta como Jesus decide ir a Jerusalém. Ele também descreve as primeiras dificuldades que encontra ao longo deste caminho. Apresenta-nos o início da longa e árdua jornada do interior à capital. Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém. Nem todos entendem isso. Muitos o abandonam porque as demandas são enormes. A mesma coisa acontece hoje. Ao longo do caminho de nossas comunidades, a incompreensão e abandono deste mesmo caminho. Jesus decide ir a Jerusalém. Esta caminhada ocupa mais do que a terça parte de todo o Evangelho de Lucas. Vai do capítulo 9 até o capítulo 19. Um sinal de que a caminhada a Jerusalém teve uma enorme importância na vida de Jesus. A longa caminhada é um símbolo, ao mesmo tempo um caminho que as comunidades devem fazer. Eles tentam fazer uma difícil transição do mundo judaico para o mundo da cultura grega. Também simbolizava a tensão entre o novo e o velho, que se fechava cada vez mais. Simboliza também a conversão que cada um de nós deve viver, procurando seguir Jesus. Durante o caminho, os discípulos procuram seguir Jesus, sem voltar atrás. Nem sempre conseguem. Jesus passa muito tempo ensinando aqueles que o seguem de perto. Temos um exemplo concreto dessa instrução no Evangelho de hoje. No início da viagem, Jesus sai da Galileia
e leva consigo os discípulos para o território dos samaritanos. Procura assim treiná-los para que compreendam a abertura para o novo, para o outro, para o diferente. O texto grego diz literalmente: quando se completaram os dias da sua subida, o arrebatamento, Jesus voltou resolutamente o seu rosto para Jerusalém. A expressão assunção, arrebatamento, evoca o profeta Elias, arrebatado ao céu, segundo Reis capítulo 2. Virar o rosto, olhar, evoca o servo de Yahvé que disse: eu endureço meu rosto como uma pedra, sabendo que não me decepcionarei. Isaías 50. Evoca também uma ordem que o profeta Ezequiel recebeu de Deus: vire o rosto para Jerusalém. Ezequiel capítulo 21. Usando essas expressões, Lucas sugere que, ao caminhar em direção a Jerusalém, ele inicia uma oposição mais declarada de Jesus ao projeto da ideologia oficial do templo. A ideologia do templo queria um Messias glorioso. Jesus quer ser o Messias servo. Durante a longa jornada, essa oposição crescerá e eventualmente terminará na subida, no arrebatamento de Jesus. A elevação de Jesus é sua morte na cruz, seguida pela ressurreição. Durante a viagem, o horizonte da missão se alarga. Após o início, Jesus cruza as fronteiras do território e raça, e ele envia seus discípulos para que preparem a sua vinda em uma aldeia da Samaria. Mas a missão junto com os samaritanos falha. Lucas diz que os samaritanos não receberam Jesus porque estavam indo para Jerusalém. No entanto, se os discípulos tivessem dito aos samaritanos: Jesus vai a Jerusalém criticar o projeto do templo e exigir maior abertura, Jesus teria sido aceito, pois os samaritanos eram da mesma opinião. O fracasso da missão é provavelmente devido aos discípulos. Eles não entendiam porque Jesus voltou o rosto para Jerusalém. A propaganda oficial do Messias glorioso os impedia de vislumbrar. Os discípulos não querem levar a derrota para casa. Eles não aceitam que alguém discorde de suas ideias. Eles querem imitar Elias e usar o fogo para se vingar, segundo Reis capítulo 1. Jesus rejeita a proposta. Ele não quer fogo. Algumas Bíblias acrescentam: você não sabe que espírito o move. Significa que a reação dos discípulos não foi a do Espírito Santo. Quando Pedro sugere a Jesus que não siga o caminho do Messias servo, Jesus se dirige a Pedro e o chama de Satanás. Marcos capítulo 8. Satanás é o espírito mau que quer mudar o rumo da missão de Jesus. A mensagem de Lucas para as comunidades: quem quer impedir a missão entre os pagãos é movido pelo espírito do mal. Nos 10 capítulos que descrevem a viagem à capital, Lucas lembra constantemente que Jesus está a caminho de Jerusalém. Raramente ele diz para onde Jesus estava indo, só que, no início do caminho, no meio, no fim, se sabe algo sobre o lugar onde Jesus estava indo. Isso vale para as comunidades de Lucas e para todos nós. O que é certo é que temos que caminhar. Não podemos parar. Mas nem sempre é claro e definido para onde estamos indo. O que é certo é o objetivo: Jerusalém, sempre. São Vicente de Paulo foi realmente uma figura extraordinária para a humanidade. Nasceu na França no dia 24 de abril de 1581. Na infância, era um simples guardador de porcos. Aos 19 anos, foi ordenado padre. Ficou 2 anos sob a tutela de um senhor muçulmano que acabou convertendo-se e o libertou. Pela sua bondade e sabedoria, Vicente logo ganhou a amizade de muitas personalidades. Mas quem mais era merecedor da piedade e atenção de Vicente de Paulo eram mesmo os pobres, os menos favorecidos, que sofriam na miséria. Apesar de ter sempre pouco tempo para os livros, tinha muito para tratar e dar alívio espiritual. Foi ministro da caridade do rei francês. Com isso, organizou um trabalho de assistência aos pobres em escala nacional.
Fundou e organizou 4 instituições voltadas para a caridade: a Confraria das Damas da Caridade, os Servos dos Pobres, a Congregação dos Padres da Missão, conhecidos como Padres Lazaristas, em 1625, e principalmente as Filhas da Caridade, em 1633. Vicente de Paulo morreu em Paris no dia 27 de setembro de 1660, mas sua obra de caridade sobrevive nos inúmeros religiosos, religiosas e leigos que continuam a dedicar tempo no serviço aos mais necessitados. Glorioso São Vicente, celeste padroeiro de todas as associações da caridade e pai de todos os infelizes, alcançai do Senhor socorro para os pobres, auxílio aos enfermos, consolação aos aflitos, proteção aos desamparados, conversão aos pecadores, zelo aos sacerdotes, paz à Igreja, tranquilidade aos povos e a todos a salvação. Amém. Por intercessão de São Vicente de Paulo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente terça para você.